A chuva caía miúda sobre o para-brisa, desenhando linhas trêmulas que distorciam as luzes do estacionamento do hospital. O som do motor era o único ruído constante depois de 12 horas inteiras de turno, 12 horas a cuidar de filhos dos outros. Enquanto a minha ficava em casa, à espera de uma mãe que mal tinha tempo para respirar. Quando o telefone vibrou, às 15h47 de uma terça-feira qualquer. Nem imaginei que aquele som banal fosse o princípio do fim. Abri a notificação no grupo da família. O nome da minha mãe piscava no topo da tela, acompanhado de emojis natalinos, pequenos sinos e árvores que pareciam zombar de mim. Este Natal será na casa da tua irmã, a Lauren. O noivo dela e a família virão de Connecticut. Por isso, não haverá lugar para ti e para Emma à mesa. Li 3 vezes. As palavras eram leves demais para o peso que traziam. Eram alegres, quase simpáticas. Como se excluir alguém pudesse soar como um convite educado. O coração bateu descompassado. Não de surpresa, mas de reconhecimento. Por quê? No fundo, eu já sabia. Era só mais um capítulo do mesmo livro, aquele em que eu cozinhava, limpava, organizava, sorria. E depois desaparecia das fotografias de família. Respirei fundo, tentando digerir a calma com que me tinham descartado. E, antes que eu pudesse reagir, chegou a segunda mensagem. Da Lauren, mas ainda queremos que faças o jantar. Como sempre, senti o estômago encolher. Logo a seguir, a voz do meu pai entrou, cortante como uma faca afiada. E não faças drama, Bianca. Ainda quero o meu presente de Natal caro. Olhei para o ecrã e percebi o absurdo daquilo tudo. Eles queriam o jantar, os presentes, a minha dedicação, mas não a mim. Queriam o trabalho da filha, não o amor da mulher. O riso distante de uma família que atravessava o estacionamento ecoou pelo vidro embaciado. Um casal com 2 crianças de mãos dadas, chapinhando nas poças, rindo alto, livres, e eu, ali dentro do carro, presa entre o dever e o vazio. Pensei na Emma, na cadeira dela no banco de trás, coberta de autocolantes de unicórnios, na forma como ela contava os dias até ao Natal, desenhando luzes e biscoitos em folhas coloridas. Como eu explicaria que a avó não achava que ela merecia um lugar à mesa? Uma dor antiga subiu pela garganta. Não era raiva. Era cansaço. Um tipo de tristeza que nasce quando se percebe que o amor da tua família é condicional. E tu deixaste de preencher os requisitos. As luzes de neon do hospital refletiam-se no espelho retrovisor. Por um instante, vi-me ali, olheiras fundas, cabelo preso às pressas, uniforme amarrotado, uma mulher que passara a vida inteira a cuidar de todos, menos de si mesma. Peguei no telemóvel com a intenção de responder, mas os dedos pararam no meio do caminho. O som das gotas no vidro pareceu mais alto. E, pela primeira vez em 32 anos, eu não respondi. Desliguei o telefone. O silêncio que se fez dentro do carro não era vazio, era libertador. Parecia dizer: chega, fiquei ali alguns minutos, apenas a ouvir o barulho do meu próprio coração. E, nesse silêncio denso, percebi algo que mudaria tudo. Eu podia escolher. Não precisava continuar a aceitar migalhas e chamá-las de amor. Acendi o carro, olhei uma última vez para o ecrã apagado e sussurrei, sem perceber se falava para mim ou para o universo. Este Natal vai ser diferente. O ponteiro do relógio marcava 16:00. E, enquanto o motor rugia, eu não sabia ainda, mas aquele simples gesto, o de não responder. Estava prestes a reescrever toda a história da minha vida, mas antes de chegar ao Natal que me libertou. Preciso contar-vos como cheguei até aqui,
como me tornei a filha perfeita, a enfermeira incansável e a mulher invisível. O silêncio depois daquela mensagem parecia ter um eco próprio. Durante dias, continuei a trabalhar como se nada tivesse acontecido, trocando sorrisos automáticos no hospital, respondendo: "Está tudo bem" quando os colegas perguntavam. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha começado a rachar. Era como se uma fissura antiga, escondida sob camadas de dever, finalmente se abrisse. E tudo o que guardei por anos começou a sair, lento, doloroso, inevitável. Lembrei-me da primeira vez que percebi o meu papel na família Parker. Tinha 22 anos, recém-formada em enfermagem. A Lauren estava a terminar direito. O orgulho dos meus pais. Na festa de formatura dela, fui eu quem planeou tudo, desde as flores até o catering. Fiquei na cozinha o tempo inteiro, de avental e sorriso. Quando o reitor entregou o diploma, a minha mãe virou-se para os convidados e disse, com um brilho nos olhos: "A Lauren nasceu para o sucesso. A Bianca nasceu para cuidar naquela altura." Achei que era um elogio. Hoje, percebo que era uma sentença. Os anos passaram e a frase virou profecia. Quando o meu pai precisou de cirurgias, fui eu quem faltou ao trabalho. Quando a minha mãe quis impressionar o clube do livro, fui eu quem passou a noite a fazer aperitivos caseiros. E nos natais? Nos natais eu cozinhava até os pulsos doerem. E depois servia à mesa enquanto eles brindavam. Nunca reclamei. Achava que amor era isso, fazer tudo pelos outros, até não sobrar nada de ti. Mas o preço foi alto. Quantas vezes saí do hospital depois de ver crianças morrerem nos meus braços, só para ir preparar um jantar que ninguém agradeceria? Quantas vezes ouvi a Lauren dizer: "A Bianca não se casou porque gosta demasiado de cuidar dos outros." Como se cuidar fosse defeito. Como se ser boa fosse fraqueza. Lembro-me de uma noite, há alguns anos, em que o pai estava no hospital e a mãe chorava porque o vestido da Lauren não tinha chegado a tempo do evento de gala. Eu estava exausta, ainda de uniforme, mas peguei no carro e fui buscar o vestido noutra cidade. Cheguei às 2 da manhã, e quando entrei em casa, a mãe apenas disse: "Ainda bem. Assim não passamos vergonha." Essa palavra grudou-se em mim. Era o que mais temiam. Não a dor. Não a injustiça. A vergonha de parecer imperfeitos. E talvez por isso a Emma os assustasse tanto. Porque ela era pura, autêntica, incapaz de fingir. De alguma forma, toda a minha vida foi um treino para suportar o cansaço, a solidão, o silêncio. Mas naquele dezembro, a paciência tinha data de validade. Parei para olhar a casa onde cresci, mentalmente. Um lugar cheio de fotografias emolduradas, todas perfeitas, todas mentiras. Eu estava em algumas delas, de pé atrás de todos, com o mesmo sorriso treinado. A filha, a enfermeira, a serva. Títulos diferentes para o mesmo papel: ser o apoio de todos e o centro de ninguém. E quando percebi isso, senti raiva. Uma raiva antiga, fria, quase digna. Raiva de mim mesma por ter confundido utilidade com amor. Por ter acreditado que se eu desse o bastante, um dia me veriam, mas não viram. E talvez nunca vissem. Nessa noite, sentei-me na beira da cama e olhei para Emma a dormir. Ela respirava fundo, tranquila, com o cobertor de unicórnios até o queixo. E eu soube, se continuasse a repetir o ciclo, ela cresceria a acreditar que era isso que o amor merecia: esforço sem reconhecimento, presença sem lugar. Não. Ela não herdaria a minha obediência. Peguei no telemóvel. Abri o e-mail do hospital e pedi férias de Natal.
As primeiras em 10 anos. Enviei sem pensar. E, pela primeira vez em muito tempo, senti o coração bater por mim. O que eu ainda não sabia era que a verdadeira prova viria da forma mais inocente possível, através dos olhos da minha filha. Porque a Emma via o mundo como ele realmente era. A Emma nasceu numa manhã de inverno. O céu estava branco, pesado de neve. E mesmo assim parecia que havia mais luz dentro do quarto do que lá fora. Ela veio ao mundo em silêncio, com os olhos muito abertos, como quem já sabe que a vida exige observação antes da palavra. Desde o primeiro dia, ela me olhou com uma curiosidade que me desmontou, como se dissesse: não precisas falar. Eu já entendo. Aos 7 anos, essa curiosidade virou método. Emma não brincava com o mundo. Ela estudava-o. Sabia o nome de cada dinossauro e a idade de cada estrela que via nas revistas de astronomia. Alinhava as suas bonecas por tamanho, por cor, por data de compra. E cada manhã, ao pequeno almoço, organizava o prato, o copo e as vitaminas em linha reta, até sentir que o universo estava finalmente no lugar certo. Para mim, era lindo. Para o resto da família, era estranho. E o que é estranho? No nosso mundo, costuma ser tratado como erro. Recordo o último jantar de família antes daquela mensagem fatídica. A sala cheia. O cheiro a peru e vinho. O barulho de talheres e risos misturados. Emma tapou os ouvidos. A música alta, o riso do tio. O cristal das taças, tudo era demais. Eu tentei levá-la até a varanda. Deixá-la respirar. Mas a mãe lançou-me aquele olhar que conheço desde a infância, o olhar que diz: estás a estragar o momento. Lauren, com o sorriso falso, comentou em voz alta: talvez ela precise de mais terapia. Assim não dá, foi o único som que atravessou o meu corpo inteiro. Emma, que não entende ironias, olhou para mim e perguntou baixinho: mamã, o que é? Assim não dá. E eu não soube responder. Naquela noite, voltei para casa com o coração feito estilhaços. Depois de a deitar, fiquei sentada à beira da cama dela, vendo as pequenas luzes do candeeiro refletirem nos autocolantes de unicórnio colados na parede. O quarto estava cheio de cor, mas dentro de mim só havia cinza. Comecei a pensar em tudo o que eles nunca viram. Como ela percebe quando alguém está triste, mesmo sem lágrimas? Como ela nota o cheiro da chuva antes que comece a cair? Como ela dança sozinha quando ouve música clássica? Olhos fechados, mãos no ar, como se traduzisse o mundo em movimento. Eles chamam de problema. Eu chamo de milagre disfarçado. Mas milagres assustam quem não sabe acreditar. E a família Parker nunca soube o que fazer com o que não entende. A verdade é que a Emma lhes lembrava tudo o que tentavam esconder: a imperfeição, a vulnerabilidade, a diferença. Durante anos, eu tentei proteger as duas, ela, do desprezo deles. Eu, da culpa de não ser a filha ideal. Mas, naquele dezembro, percebi que proteger não era o suficiente. Era preciso mostrar-lhes o que perdiam ao recusar ver o brilho da minha filha. Mostrar a Emma que a sua luz não precisava de permissão para existir. Na manhã seguinte, quando havia arrumar o pequeno almoço em silêncio, pão, copo, sumo, vitaminas, tudo perfeitamente alinhado, eu percebi. Ela estava a tentar colocar ordem num mundo que a rejeitava. E eu, como mãe, devia ajudá-la a construir um novo mundo. Onde ninguém dissesse assim não dá. Sentei-me ao lado dela e perguntei: sabes o que é uma aventura? Meu amor, os olhos dela brilharam. É quando o mundo fica grande e assustador. Mas a gente vai mesmo assim, sorri. Então prepara-te.
A nossa começa este Natal foi nesse instante, entre o cheiro do pão torrado e o som do comboio distante, que nasceu o plano que mudaria tudo, um Natal longe de Cleveland e mais perto daquilo que chamamos liberdade. O dia começou como todos os outros, o despertador a vibrar antes do sol, o cheiro a café instantâneo e a rotina de vestir o uniforme azul claro que já fazia parte de mim. Mas, por dentro, algo tinha mudado. Era como se uma peça do motor que me fazia funcionar todos os dias tivesse finalmente queimado. A Emma ainda dormia, abraçada ao cobertor de unicórnios. Olhei para ela, tão pequena e, ao mesmo tempo, tão inteira. E prometi em silêncio: não vais crescer a achar que o amor é sinônimo de cansaço no hospital. O tempo arrastava-se entre alarmes, corredores frios e crianças que choravam baixinho. O corpo trabalhava no automático, mas a mente voltava sempre ao mesmo ponto, às mensagens não respondidas, ao grupo da família que fervia do outro lado do silêncio. Senti o peso de anos inteiros em que qualquer barulho do telefone me fazia saltar. Uma parte de mim ainda esperava o toque, como um cão treinado para voltar. Às 3 da tarde, o telemóvel vibrou pela primeira vez. Depois outra. E outra. Quando finalmente o tirei do bolso, vi 17 chamadas não atendidas e 42 mensagens. O grupo Família Parker parecia uma sala em chamas. Mãe, Bianca. Atende já. Isto é uma falta de respeito. Pai, não faças drama. Rapariga. Cresce, Lauren. Preciso da lista de compras do jantar. Tu sabes sempre o que comprar. Olhei para aquelas palavras. E a primeira sensação não foi raiva, foi cansaço. Um cansaço que morava nos ossos, que nenhuma noite de sono conseguia curar. Sentei-me na copa do hospital e fiquei a olhar o ecrã. E então, sem aviso, uma gargalhada escapou. Baixa, trêmula, quase insana. Porque era absurdo, depois de tudo. Ainda me tratavam como uma extensão das vontades deles. Nesse instante, entrou o Dr. Martínez, o pediatra do turno da noite. Está tudo bem, Bianca? Perguntou ele. Sim, respondi com um sorriso automático. Mas ele olhou-me de um jeito que atravessou a fachada. Sabe, às vezes as pessoas boas confundem silêncio com paz. Mas nem todo silêncio é paz. Às vezes é prisão, as palavras ficaram a ecoar. E foi ali, entre as máquinas de café e o cheiro a desinfetante, que percebi. O meu silêncio não era submissão, era escolha. Peguei no telemóvel, abri o grupo da família e, pela primeira vez em toda a minha vida, apaguei-o. Um clique. Nada mais. O som de chat eliminado foi quase uma sinfonia. Não por vingança, mas por libertação. Logo depois, ajudei a tratar um rapazinho de 9 anos que tinha caído da bicicleta. Ele olhou para o joelho a sangrar e disse simplesmente: dói sem disfarces. Sem vergonha. E eu percebi. As crianças têm uma coragem que os adultos desaprendem. Dizer o que sentem sem medo de deixar alguém desconfortável. Dói sim. Também doía em mim. Mas agora, pela primeira vez, eu sabia onde doía, e isso já era o início da cura. Quando o turno terminou, sentei-me no vestiário, ainda de uniforme, o telemóvel mudo na mão. Respirei fundo e senti uma leveza que não sentia há anos. A leveza de quem já não deve explicações. No caminho para casa, o rádio tocava uma canção antiga que a Emma adorava e, pela primeira vez, eu cantei, baixinho, desafinada, mas livre. Cheguei a casa. Deitei-me ao lado da minha filha e fiquei a ouvir a respiração tranquila dela. O telemóvel vibrava longe, esquecido sobre a mesa. E eu pensei:
Talvez desligar o telefone seja a forma mais pura de começar a ouvir-me. Foi nessa noite que tomei a decisão que mudaria tudo. Trocar o dever pela descoberta. Por quê? Se a minha família não tinha lugar para nós, eu encontraria um lugar onde a Emma pudesse brilhar. Mesmo que isso significasse deixar tudo para trás, o amanhecer de 23 de dezembro nasceu gelado. Mas havia algo quente no ar. Talvez fosse esperança. Ou talvez fosse só a coragem disfarçada de rotina. A Emma acordou antes do despertador. Vestida com o pijama de renas, o cabelo emaranhado e o sorriso mais puro que já vi. Enquanto ela conferia a lista de viagem pela 5ª vez, luvas, diário, cobertor, máquina fotográfica, percebi que, pela primeira vez, a palavra Natal não doía. Do lado de fora, o mundo estava coberto por uma camada fina de neve. Do lado de dentro, eu carregava uma decisão firme. Não seria mais cozinheira de um banquete onde não tínhamos cadeira. A viagem de comboio até Nova York parecia um filme antigo. A Emma encostada à janela, a desenhar árvores de Natal que passavam em flash. Eu, a olhar o reflexo dela e a pensar quantos anos demorei para entender que amor não é servidão. O telefone vibrava sem parar dentro da mala. Mãe. Pai. Lauren. Mensagens. Chamadas. Vozes ansiosas. Bianca. Onde estás? Senti o jantar não acontece. Não podes fazer isto à tua família. Mas eu não respondi. Olhei para a Emma, concentrada a desenhar o comboio, e disse apenas: sabes, às vezes é preciso ir embora para que os outros percebam o quanto fazíamos falta. Ela sorriu, sem levantar os olhos. Mas tu não estás a ir embora, mamã. Estás a ir contigo mesma. Chegamos a Manhattan ao cair da tarde. O Plaza Hotel parecia um sonho erguido em mármore e luz. Lustres de cristal. Um pinheiro imenso no átrio. E o som distante de um coro a cantar Silent Night. A Emma ficou imóvel. Olhos abertos. Boca entreaberta. Aquele tipo de maravilha que não se ensina. Um funcionário curvou-se e disse: bem-vinda. Senhorita Emma entregou-lhe um urso de peluche com uma fita dourada. Ela riu e abanou as mãos, gesto que a minha família sempre chamou de estranho. Mas ali, ninguém estranhou nada. Ali, era só alegria. Subimos para o quarto do 12º andar. A vista abria-se para o Central Park coberto de neve. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em muitos natais, o ar não cheirava a culpa. Enquanto a Emma pulava de cama em cama, a rir, senti algo que há muito não sentia: paz. Mais tarde, pedimos bolachas e chocolate quente ao serviço de quarto. Sentadas junto à janela, víamos as luzes da cidade piscarem, como se cada uma dissesse: vocês pertencem. Foi então que o telefone voltou a vibrar. Olhei para o ecrã. Dezenas de mensagens. Vozes em pânico. Mas entre elas, uma surpreendeu-me. Jake, meu primo da Califórnia, orgulho de ti. Bianca. Chegou a hora de te escolheres. E outra. Tia Marta. Um dia eles vão entender. Até lá? Sê feliz com a tua menina. Fechei os olhos. Aquele era o verdadeiro som do Natal. Não sinos. Não risos ensaiados. Mas o silêncio tranquilo de quem, enfim, pertence a si mesmo. No dia seguinte, o sol refletia na neve como um espelho. Fomos patinar no Woolman Rink. A Emma caiu 3 vezes e levantou-se 4. Cada vez a rir mais alto. Eu, a cada gargalhada dela, sentia uma parte da minha alma descongelar. Enquanto ela girava na pista, livre, pensei em todos os natais que passei presa a agradar. E naquele momento percebi: a liberdade não é a ausência de laços, é escolher quais amarram o coração. Ao regressar ao hotel, encontrei 12 chamadas perdidas da Lauren.
Senti um leve frio na barriga, mas atendi. A voz dela vinha trêmula, cansada, quase infantil. Foi um desastre. Bianca. O peru queimou por fora e ficou cru por dentro. A mãe chorou. O pai gritou. O David pediu pizza. E a mãe do David perguntou quem fazia os jantares perfeitos que ela tanto ouvira falar. Eu. Contei tudo. Fiquei em silêncio. Do outro lado, a respiração dela. Agora percebo. Mana. Tu eras o elo. E nós cortamos sem pensar. As luzes do plaza refletiam nos olhos da Emma enquanto ela se aninhava no meu colo. Eu sorri. Não por vingança, mas por paz. Algumas lições. Lauren. Só se aprendem quando o jantar desaba, do outro lado da linha. Ouvi um soluço e um desculpa que parecia sincero. Desliguei o telefone devagar. O ruído da cidade subia pela janela, misturado com o riso da minha filha. E pensei, este é o som de um novo começo, 3 meses depois. Ainda guardo aquele urso dourado do plaza. A Emma chama-lhe Senhor. Lugar. Porque foi ali, entre a neve e o perdão, que descobrimos o que sempre procuramos. O nosso lugar à mesa, mesmo que fosse preciso criá-lo do zero. O telefone voltou a tocar 3 meses depois daquele Natal no plaza. Desta vez, não era com urgência nem culpa, era com hesitação. O nome da minha mãe apareceu no ecrã. Por um instante, pensei em deixar tocar até ao fim. Mas algo dentro de mim, talvez a paz, talvez a curiosidade, pediu que eu atendesse. Do outro lado, o silêncio. Um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. E então, uma voz que parecia mais velha. Cansada. Humana. Bianca. Não sei bem como começar. Não havia o tom autoritário de sempre. Nem a frieza mascarada de polidez. Só vulnerabilidade. A Lauren contou-nos o que o pai do David disse. Sobre crianças como a Emma, disse que são diferentes. Sim, mas não menos. E que, se quisermos fazer parte da vida dela, temos de aprender a VALA. As palavras vieram trêmulas, mas verdadeiras. E, pela primeira vez, a minha mãe não falava para se justificar, falava para compreender. Fechei os olhos e respirei. Anos de mágoa comprimidos num peito cansado. Uma parte de mim queria gritar tudo o que doeu. Os natais sozinha. Os olhares de desprezo. As palavras que cortaram como lâminas. Mas outra parte, a que aprendeu com a Emma a reconhecer o essencial, só queria paz, mãe, disse eu. Com voz firme, não quero desculpas. Quero mudanças. Do outro lado. Silêncio outra vez. Depois. Um sussurro. Vamos tentar. Naquele instante. Percebi que perdoar não era esquecer, era deixar de carregar o peso. Não por eles, mas por mim, por nós. Desde então, as coisas mudaram. Devagar. Imperfeitamente. Mas mudaram. A Lauren liga de vez em quando. Sem pedir nada. O pai envia mensagens breves. Às vezes só um emoji desajeitado. Mas é um começo. E a minha mãe? Ela veio visitar-nos na primavera. Trouxe flores. E, sem eu pedir, colocou 2 cadeiras na mesa da varanda. 2. Uma para mim. Outra para a Emma. Enquanto ela arrumava os pratos, vi lágrimas nos olhos dela, discretas, mas verdadeiras. A Emma correu, abraçou-a e disse: Vovó, agora temos o nosso lugar. A minha mãe chorou abertamente. E eu percebi que o perdão, às vezes, é um espelho, mostra o que o amor ainda pode ser. Se tiver coragem de mudar de forma, hoje, guardo o urso dourado que o concierge do Plaza deu a Emma.
Ela chama-lhe Senhor Lugar. Diz que ele protege o espaço dela no mundo e, talvez, o meu também. O verdadeiro presente não foi o Natal em Nova York, nem a reconciliação. Foi o reencontro com a dignidade. Foi ensinar a minha filha que o amor que exige invisibilidade não é amor, é prisão. Agora, cada vez que olho para ela, lembro-me. Fizemos o impossível, transformamos exclusão em liberdade, dor em pertença. E se há uma lição que quero deixar, é esta. Não aceites migalhas e chames isso de banquete. Não aceites ausência e chames isso de amor. Tu mereces um lugar à mesa, mesmo que tenhas de construir a tua do zero, se esta história tocou algo em ti. Partilha nos comentários a vez em que escolheste a ti mesma. E lembra-te, o verdadeiro Natal acontece quando paramos de servir e começamos a viver.